Começando, então, capítulo 7, Doutrina das Penas Eternas. No capítulo 7, da edição 4, existem duas partes, que são intituladas. A parte 1, Origem da Doutrina das Penas Eternas. Parte 2, nós veremos mais à frente. A ressalva é a seguinte: a nossa referência é a edição original, a edição 1. E na edição original, o número do capítulo é 6, então não vamos fazer confusão. Na edição original, capítulo 6. Na quarta edição em diante, capítulo 7. A primeira parte é 1 na edição original e tem título na quarta edição, Origem da Doutrina das Penas Eternas. E segue, argumento em apoio das penas eternas, e por aí vai. Mas começamos pelo 1, que tem 9 itens. Esses itens não são intitulados, nós estamos intitulando apenas por uma questão de organização. Então, qual é o assunto que ele aborda no item 1? Ele aborda o declínio da crença nas penas eternas. O que ele observa de maneira muito razoável, muito óbvia? Essa crença na eternidade das penas estão perdendo força com o tempo. Argumentos fortes estão surgindo, contestando essa crença. Ainda existem opositores a ideias novas, mas nós já vimos em vídeos passados que, mesmo dentro da Igreja Católica, existem correntes que estão interpretando, estão defendendo interpretações mais teológicas, mais comparativas, mais simbólicas, e não a interpretação literal, como é a tradição. Isso é um ponto crítico para a teologia tradicional, porque abala alguns alicerces. Essa figura aqui, ela tenta mostrar simbolicamente isso, né? Num passado mais antigo, uns 1.500 anos atrás, não tão antigo assim, a doutrina das penas eternas era forte, veio a figura do diabo, não faz isso, não vai parar no inferno, e faça isso porque Deus gosta, sem explicar o porquê. Porém, nós estamos amadurecendo, nós estamos evoluindo. As nossas crenças têm que nos acompanhar. Não dá mais para se defender coisas como, por exemplo, o terraplanismo, com a ciência hoje nos permite. Ciência não, sendo possível comprar voo de avião e dar a volta ao planeta apenas pagando passagem aérea ou de navio. Então, naturalmente, era esperado que isso acontecesse. Com o passar do tempo, as ampulhinhas aí, as ampulhetas estão simbolizando o passar do tempo, né? A força dessa crença nas penas eternas vem diminuindo. O medo do diabo está diminuindo, né? Já houve uma época em que era algo que aterrorizava não só as crianças. Hoje, talvez, só aterrorize mesmo as crianças. Aí, lá, nos tempos de hoje, já tem um diabinho ali meio infantil, que serve mais para uma fase nossa ainda de pouca maturidade intelectual. E é muito racional esse tipo de visão que Kardec vem nos trazer. Resumindo a ideia, ainda não é o texto de Kardec, a crença nas penas eternas está em declínio, enfraquecida por argumentos sólidos que a tornam quase obsoleta. No entanto, ela continua sendo defendida como um último reduto pelos adversários das novas ideias, porque eles sabem que a queda nessa crença terá grandes consequências para aquele arcabouço tecnológico no qual ainda hoje muitas igrejas se fundamentam. Então, na figura, o simbolismo aí aparece com as igrejas, não estou definindo quais, templos em geral, né, são sustentados pela crença no demônio, no inferno, no castigo eterno. E se isso cair, essas construções antigas podem desmoronar e tendem a desmoronar. Por isso, uma resistência, como o período de agonia de
de uma pessoa perto da passagem para o outro plano. O corpo físico entra num processo agônico, que é mais ou menos o que pode estar acontecendo. Agora, o texto original do livro. Não vamos ler, porque ele é muito longo. Fica aqui para quem quiser dar uma pausa e ler. No item 2, o assunto abordado é que havia um objetivo, havia uma função disciplinadora nessa doutrina antiga. Isso não surgiu do nada. Havia um sentido que está se diluindo ao longo do tempo. Né? A doutrina das penas eternas já teve a razão de ser. Ela servia como freio para povos moral e intelectualmente atrasados. Um povo bárbaro lá da Idade Antiga, tá? Tinha que ser freado nos seus instintos primários por algum tipo de crença que, numa época mais antiga, os homens ainda com pouca sensibilidade, eles não conseguiam compreender penas morais ou penas temporárias. Olha, se você tomar esse tipo de decisão, se você prejudicar o teu próximo, você vai sofrer uma enorme dor de consciência. O cara, assim, eu nem sabia o que era consciência. Ou então você vai passar um período lá no umbral e depois você será resgatado. Não sensibilizava, não servia como contenção. E aí eles davam livre vazão aos seus instintos, a menos de uma crença mais forte. Né? Porque eles não tinham discernimento sobre esses nuances entre o bem e o mal. Seguiam os instintos. Resumindo, a crença no inferno eterno ela foi útil em tempos passados, porque ela impunha temor à população ainda incapaz de compreender noções mais sutis de justiça. Para essas mentalidades rudes, apenas castigos absolutos, fortes, pesados, duradouros, podiam conter os seus impulsos e estimular o respeito às leis divinas. Caso contrário, vamos aproveitar o agora. O futuro nem a Deus pertence, porque nem neles acreditava-se muito bem nisto. O texto original de Kardec, falando sobre esse tema, e partimos para o item 3. Estamos indo mais para trás ainda. Concepções primitivas de Deus. Os povos primitivos, aquela história de que Deus construiu o homem à sua imagem e semelhança, eles faziam o contrário, né? Eles construíam Deus à sua imagem e semelhança, com defeitos, com virtudes, com vontades e desejos parecidos com os deles. Então, um povo primitivo tinha uma visão extremamente materialista e limitada. Eles não conseguiam compreender, conceber a grandeza de um Deus todo amor, muito menos o Deus aquele que é a causa primária de todas as causas. É isso aí, para nós hoje ainda é difícil. Imagina na época. Então, eles concebiam deuses poderosos, sim, porque eles eram regidos pela força, eram liderados pelo mais forte da tribo, do grupo. Então, o Deus tinha que ser ainda mais forte que eles. E se eles eram vingativos, rancorosos, Deus também era assim. É tipicamente a concepção, por exemplo, de Zeus, com seu raio, destruindo qualquer oposição, e absolutamente vingativo. Os deuses gregos, a vingança é o manjar dos deuses, não tinha essa? Muito bem. As religiões como um todo, sem individualizar, estou falando das religiões antigas, elas refletiam a brutalidade dos costumes dos povos. Era natural para eles escravizar um povo derrotado, era natural abusar das mulheres que não tinham ninguém as protegesse, o roubo, a matança e por aí vai. E foi isso que Moisés encontrou quando ele assumiu a liderança de um bando de escravizados ou de trabalhadores rudes no Egito. E ele teve que elaborar um código legal rude também, compatível com o que aquele povo entendia e sentia.
Não teve aquela história que ele vai para o Monte Sinai para receber os 10 mandamentos e quando volta a turma já não estava adorando o bezerro de ouro? E aí ele quebra tudo, tem uma explosão, porque ele também era compatível um pouco com essa vibração. Jesus nunca teria conseguido executar a missão dele, e vice-versa. Cada um com o seu momento, com a sua vibração. Então, Moisés criou uma lei, a lei mosaica, adaptada para a rudeza daquele povo. E perambulou com eles 40 anos no deserto para fazer um trajeto que acho que podia ser feito em 11 a 15 dias. E demorou 40 anos para quê? Para transformar aquele povo num guerreiro, numa nação guerreira forte, porque eles sabiam que eles iam ter que invadir alguma cidade para ter onde ficar, terra prometida, etc. Na verdade, era Canaã, que era de onde Israel, Jacó havia saído. Continuando. Resumindo a ideia, nos estágios primitivos, né, onde nós estávamos nessa faixa vibratória, os homens concebiam Deus como um déspota vingativo, semelhante aos seus reis, aos seus monarcas, cruéis na época. As penas, as torturas na época eram coisas incríveis. Assim, uma religião de amor, se Moisés tivesse tentado pregar uma religião de amor, seria inconcebível. Então, o que ele fez foi criar leis severas para conter paixões violentas. Por exemplo, a morte por apedrejamento. Lembrando que Estevão foi o primeiro cristão a ser morto por apedrejamento. Mesmo na época de Jesus, a lei existia. Jesus salvou uma mulher adúltera do apedrejamento. Tipicamente uma lei masculina, né? O homem não era apedrejado, mas a mulher era. E esse era o ambiente que Jesus encontrou, já bem atenuado, claro, mas ainda assim extremamente rude e violento. Por isso ele teve o final que teve em relação ao seu corpo físico. No texto de Kardec, já temos aqui algo que vale a pena destacar, se a nossa leitura nos ajudar. Um Deus de mansidão e de misericórdia não seria um Deus, mas um ser fraco que não saberia se fazer obedecer. Observe, não era possível. Não, isso não é Deus, não. O quê? Perdoa tudo, eu posso fazer o que eu quiser, ele vai me dar um castigozinho e depois eu volto. Não seria respeitado, porque eles só respeitavam os mais fortes. A lei, a essência da lei, era a lei do mais forte. E não obedeceriam a esse tipo de Deus. Vamos para o item 4, que já começa agora a transição para a mensagem de Jesus. Com o passar do tempo, com o envio dos profetas e com o trabalho nas sinagogas e o estudo, esse era um povo que tinha uma essência religiosa muito forte e se orgulhava disso. Então, de uma maneira ou de outra, o tempo passou, tá? E eles estavam mais ou menos prontos para Jesus. Foi quando Jesus veio. O progresso espiritual, embora ainda limitado, tinha aberto espaço para que Jesus trouxesse a sua mensagem de um Deus de amor e de misericórdia. E para quem ele falou? Ele falou para os fracos, para os doentes, para os oprimidos, para aqueles que estavam sendo sacrificados e espezinhados, porque esses estavam, de fato, prontos. Os que ainda estavam por cima da carne seca, os que batiam, não aceitaram. Mas os que estavam apanhando, aceitaram, receberam a mensagem, entenderam essa mensagem. Lembrando que são as mesmas almas ao longo das eras, que viveram e perambularam pelo deserto junto com Moisés, mas que estão e continuamos nós em processo evolutivo. E aí o que Jesus fez foi trazer a lei do amor para substituir a lei mosaica, a lei de retaliação, a lei de talião, embora até a lei de talião tivesse já um sentido evolutivo, porque é um olho por, no máximo, um olho.
um dente por, no máximo, um dente. Era a lei de Talião, às vezes não pensa nisso. Aprendi com o meu instrutor, o senhor Ribeiro, que falava muito sobre isso. Vocês também escutaram ele. Era uma lei que limitava a vingança. Mas para nós, no dia de hoje, já é absurdo. Como assim? O cara caiu de lado, deu um tapa, e aí eu perdi um dente, agora eu vou arrancar todos os dentes dele, da família, do cachorro e do papagaio, se papagaio tivesse dente. Ou seja, em resumo, com o avanço gradual das almas, já havia condições para que Jesus revelasse a doutrina do amor. Já havia condições. Em oposição ao olho por olho da lei mosaica. Não foi plena e 100% bem recebido, mas conseguiu plantar sementes. Os mesmos espíritos que acompanharam Moisés, agora mais evoluídos, puderam compreender um Deus mais clemente e uma moral superior. Então, aquele Deus poderoso e vingativo, tá, já começou a ser substituído por Deus Pai. O Deus que Jesus trouxe para nós naquela época era um pai amoroso, o velhinho de barba branca, a casa do meu pai. Isso, para o ser humano da época, era mais fácil de entender, porque qual é o nosso exemplo de amor? É o amor filial, quer dizer, o amor paternal e maternal. Então, como não havia espaço para as mulheres, não podia ser a mãe, tem que ser o pai. E esse foi a imagem que começou a ser adotada pelos cristãos, desde a época dele. Texto original de Kardec. Vamos para o quinto tópico. Jesus não podia dizer tudo. Ele teve que restringir, condensar, compactar, aparar alguma coisa da mensagem maior e trazer só o que estava ao alcance nosso, na época, de entender. E ainda assim com muita dificuldade. Então, ele não podia revelar todos os mistérios do mundo espiritual. Por isso, eram mistérios. E qual foi o artifício dele? Falou por parábolas. Mesmo que a parábola, na época, não tenha sido bem entendida, o seu significado profundo, se pelo menos a história foi guardada, com o tempo, com a vivência, com o amadurecimento e com a experiência no mundo, as pessoas começam a fazer associações, de repente, então é por isso que Jesus falou do semeador, o grão de mostarda cresceu. Aí ele plantou semente. As parábolas são sementes desse conhecimento que Jesus plantou em nossos corações. E cabe a nós agora o trabalho de regá-los, refletir, meditar, ou então assistir os vídeos de parábolas do GEPET, que também ajuda bastante, não é, Norma? Muito bem. A figura aqui, ela faz um condensado de várias parábolas. Eu acho que 7 aí. Não vamos, o assunto não é parábola, mas só registrado que cada imagem dessa serve como o jogo dos 7 erros, ou melhor, dos 7 acertos. Descobrir fica como dever de casa de cada um, descobrir qual é a parábola que está representada em cada uma dessas figurinhas. Mas, na essência, com isso, o que Jesus fez? Ele foi claro no ensino moral. O que interessava para ele é desenvolver a nossa moralidade, não o nosso intelecto. E teve o cuidado de ser discreto sobre penas futuras. E vamos trabalhar muito esse conceito agora, que já foi trazido antes em encontros anteriores. Porque ele sabia que não dava para promover uma mudança muito brusca, não ia dar certo. A turma estava em transição ainda. Então, ele evitou exagerar no desenraizamento daquelas crenças que a turma tinha na época. E o curioso, nós vamos ver que aqui, ao contrário, em termos de penas futuras, a coisa só piorou. Aliás, isso já foi visto, nós já tivemos
uns 3 vídeos sobre o inferno. Isso já foi mostrado. Foi primeiro comparado o inferno pagão, as crenças, as outras crenças mais antigas, e foi comparado com o inferno cristão. E se ficou claro que o diabo ganha de qualquer outro chefe do mundo, do submundo infernal, como, por exemplo, de Hades. Bom, aqui fica o gabarito do jogo de 7 erros. Não leiam, mas fica o gabarito aqui. São as parábolas que estão representadas naquela imagem. Vou passar rápido e vamos agora para o resumo da ideia. O que ele fez, então? Jesus ensinou a essência moral e deixou as questões espirituais mais complexas apenas através de alegorias, sem aprofundamento. O objetivo dele era a lei do amor e caridade. O resto vinha depois, tudo no seu tempo. E ele não podia, naquele momento ali, ele não podia dizer, olha, não existe inferno, não existe pena eterna, Deus é bom, Deus é amoroso, ele nunca vai te jogar no fogo, numa fogueira, por trilhões e trilhões e trilhões de anos, porque a turma na média não era muito rude, não era muito casca-grossa para isso. Então, ele meio que ele teve ali, ele pisou em ovos. Ele tinha que fazer um contraponto ao reino de Deus. Então, ele não contrariou, mas ele não reforçou nada. Ao contrário, vamos ver que ele pegou bem leve com isso. O exemplo aqui da imagem é o joio e o trigo, a parábola do joio e o trigo, onde o joio é queimado e o trigo vai para os celeiros do Pai. Então, basicamente, é isso aí, é a separação do juízo final e meio que está embutido ali o conceito de fogo. Esse conceito de fogo, Jesus não criou, ele aproveitou. Nós vamos dissecar muito essa questão do fogo do inferno aqui. E já começamos em reuniões anteriores. Texto original de Kardec. Eu ainda teria muitas coisas para vos dizer, mas vós não as compreendereis. Eis porque vos falo em parábolas. Ou seja, ele deu a pista. Esse é aquele trecho, Kardec está falando daquele trecho em que ele promete o Consolador. Vocês não estão... dia virá que pedirei ao Pai que vos envie o Consolador, e ele vos explicará todas as coisas. Aquilo que eu estou dizendo, que você não está entendendo direito, ele virá esmiuçar, detalhar melhor, e trazer novas informações, para que a evolução prossiga. Ele não enganou ninguém. Nem tudo pode ser dito agora. Tudo no seu tempo. Texto original de Kardec. Ele não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Quer dizer, ele não podia apagar o medo que muitos tinham e que os impediam de fazer atrocidades. Eu não mato porque está nos 10 mandamentos e matar é uma ofensa mortal, eu vou ser castigado por toda a eternidade, etc. Ele não podia fazer isso. Porque se ele fizesse isso, ele ia diluir a seta apontando para o alvo, a ideia do dever, o bom proceder. O que ele fazia? Onde é que ele botava peso? Na promessa do reino dos céus aos bons. Para entrar no reino dos céus, na casa do meu pai, você tem que ser assim, tem que ser assado. Aí tem várias palavras sobre isso, a festa de as bodas, a túnica nupcial e por aí vai. Então, esse é o melhor para vocês. Aí está a felicidade. Mas os maus não entram lá. Entenderam a diferença? Ele não ficou, mas com menos ênfase que depois se veio a dar sobre isso. Você tem que escolher, ou é o diabo de um lado, ou é o paraíso do outro. Jesus não entrou a esse respeito em detalhes supérfluos. Não era preciso naquele momento. O que ele precisava era dizer que tem uma oposição
a recompensa. É uma punição. Existe uma punição, existe uma recompensa. Ele opôs uma punição à recompensa do reino dos céus. Por enquanto, bastava isso para ele. Agora, pausa para a meditação. Olhando que tudo que nós já fizemos, não é novidade muito aqui o que foi o apanhado que foi feito com relação a Jesus. Nós já tínhamos visto que, lembram quando nós conversamos sobre Santo Agostinho e sobre aquelas correntes que opunham, que estavam desenvolvendo uma interpretação mais metafórica para a letra da lei? Em contrapartida daqueles que interpretavam literalmente, nós vimos que São Agostinho ficou ali num meio termo, em um determinado momento da vida dele, ele fez uma interpretação literal, e num outro momento ele fez alguma coisa mais por simbologia do que literal. E aí, naquele momento, nós dissemos o seguinte: as igrejas cristãs não tinham muito material nos evangelhos para desenvolver o conceito de inferno. De fato, em Mateus, só existem 7 referências ao inferno. Em Marcos tem 3, mas são repetidas de Mateus. Em Lucas tem uma, mas também é repetida de Mateus. Então, tem 7 momentos em que se registrou que Jesus falou em inferno. Todos os 7 estão errados. E Jesus não falou em inferno em momento nenhum. Mas vamos ver por quê agora. Mas a turma trabalhou com pouco material, desenvolveu conceitos e se criou o inferno tal como se conhece hoje, o inferno cristão. Mas isso não era o que Jesus falava, não é o que ele citava. Não era, na época de Jesus, não havia inferno. Havia uma outra coisa, simples assim. Não tinha inferno. O inferno foi criado depois de Jesus. E aí, isso nos levou aqui a fazer uma pesquisa. Pera lá, se era assim, o que havia naquela época? Para poder entender o que aconteceu 2000 anos atrás, nós fomos pedir ajuda ao nosso especialista, o senhor Camilo, que já tinha nos ajudado naquela série de contextualização da época de Jesus e na série do Caminhando com Jesus. Ele percorreu todos os caminhos que Jesus fez, ele entendeu como era o contexto da época, então ele era a pessoa, ou o ser, mais indicado aqui para nos ajudar. E aí mãos à obra, ele aceitou a tarefa e foi atrás. E foi percorrendo os caminhos da época e foi traçando o mapa. Chegou lá, voltou e trouxe o mapa para nós. Nós vamos ver esse mapa com detalhes. Isso dentro do contexto, claro, nós não estamos nos afastando do capítulo 7, item 6. A linguagem figurada de Jesus. Jesus falou por parábolas, ele usava metáforas. Não é muita coisa do que ele falava, não era literal, nem era invenção dele. Ele usou o material que já existia na época e que a turma já compreendia. E nós vamos justamente ver que conceitos eram esses nesta época. Então, por exemplo, ele usou expressão muito forte como Gehenna, e fogo eterno. Gehenna, o que é Gehenna? É um local físico, é um lugar perto de Jerusalém. E quando ele fazia isso, o objetivo era óbvio. Ele tinha que impressionar as massas, tinha que fazer aquela contraposição ao reino dos céus, ao reino de Deus. Ou você vai para o reino de Deus, eu vou para onde se eu não vou para o reino de Deus? Quer saber uma coisa? Vai para o Gehenna. Basicamente o que ele fez. Então, Gehenna devia ser uma coisa ruim, ou pelo menos que ninguém queria ir. Mas não era o nosso inferno. Não dá para tomar o pé da letra isso. Algumas Bíblias, a maioria delas mais conhecidas, traduziram essa expressão como inferno. E aqui o que nós queremos mostrar é que Jesus não mandou ninguém para o inferno. Mandou para o Gehenna.
Então, vamos ver o que era o Guiana na época. Aí o senhor Camilo é que vai nos ajudar, porque ele conseguiu, depois de muita pesquisa e andança, ele conseguiu achar o endereço do inferno. Só não conseguiu o CEP, porque naquela época não tinha CEP. Mas ele descobriu que o Guiena, o inferno, ficava no Vale do Rinom, que era uma região ao sul de Jerusalém. Vamos ter que voltar para antes dos judeus, antes de Moisés chegar na região. Antes de Moisés chegar na região, é uma coisa que pouco se fala. E Jerusalém já existia, mas o nome não era Jerusalém, era Jebus, porque é um lugar alto e fortificado. Então, era um lugar cobiçado. Quando os judeus, ou israelitas, na verdade, na época não era judeu, quando os israelitas tomaram Canaã de assalto, eles não entraram em Jebus. Só algum tempo depois é que eles conseguiram conquistar Jebus, justamente por ser uma cidade fortificada. Mas aí eles tomaram a região em volta, Canaã, e aí sitiaram Jebus e conseguiram entrar lá dentro. Muito bem. Ao sul de Jebus tinha um vale, que era o Vale do Rinom, era o Guerinom em hebraico. Para quem conseguir falar hebraico, é mais ou menos o Guerinom, ele está aí escrito em hebraico. Era um vale, tinha curso da água, tinha terras que podiam ser plantadas, tinha vegetação, etc. Uma região lá para o sul. Só que nesta região, havia um lugar mais árido. Olhando aqui, Jerusalém, aqui está o Monte Sião. Se a gente pensar que é dito que o templo foi construído no Monte Moriá e que Jerusalém se estendeu até Sião, e isso tudo passou a ser a cidade de Davi, era no Monte Sião, isso tudo aqui é Jerusalém. Então está aqui. Ao sul de Jerusalém, tá? Vamos um pouquinho de cartografia, hein? Tem o tal do Ribeiro de Cedron. O que é o ribeiro? O ribeiro é que, quando chovia, aqui se formava um curso d'água. A água corria por aqui. Ficava um rio. Era um rio perene, sazonal. Só existia como rio durante alguma época do ano. Quando Jesus veio orar no Monte das Oliveiras, ele está dito lá que ele atravessou o Cedron. Ele atravessou daí para o Monte das Oliveiras. Também há referências pela Porta dos Cavalos, que era a região, era o portal de Jerusalém, por onde os exércitos passavam com os cavalos. Em princípio, era reservado para os animais. Aqui se escoava, entrava e saía de Jerusalém a atração animal, por aqui. Monte das Oliveiras apareceu duas vezes, porque tudo aqui são montes. Tudo aqui são montes. Jerusalém está aqui no meio do Moriá, do Sião, Monte das Oliveiras. Do lado de cá, um montezinho aqui, que aqui está escrito Monte do Conselho do Mal. Parece que o negócio aqui tinha má fama. A turma de conspiradores que queriam fazer alguma coisa oculta, combinar algo ilegal, saía de Jerusalém e vinha para cá e que se reunia aqui para decidir mais ações, ou ações heréticas. Então, é o Conselho do Mal. Muito bem. E o Vale do Rinom, está aqui. Ele faz uma curva aqui para chegar, meio que acompanhar o Ribeiro do Cedron e segue seu caminho. Nessa ponta aqui do Vale do Rinom, tem uma parte elevada e árida. Uma parte elevada e árida. É aqui que aconteceram coisas que horrorizaram os judeus ao longo de séculos. E que foi chamado de região do Tofete. Então, vamos fixar aqui, o Tofete está nesta região e vamos avançar. O Tofete era uma parte do Vale de Rinom, uma parte árida, com encostas, um local inóspito, rochoso, pouca vegetação, logo não servia para plantar, estava ali um local meio que abandonado. O que fizeram aqui antes dos judeus chegarem? Vamos lembrar que antes de Jerusalém era Jebus. E aquela turma eram cananitas.
os jebuítas, e eles adoravam Moloque. Então, aqui nesta região, no Tofete, que significa lugar de chama, ou lugar de tambor, tem o nome em hebraico pode ser traduzido como chama, lugar de chama ou tambor. Vamos primeiro pensar na chama. Por que a chama? Por que o Tofete é lugar de chama? Porque aqui no alto do Tofete construíram não um templo, construíram um local de culto e sacrifícios para o deus Moloque. Culto e sacrifícios para o deus Moloque. Sabe como é que eram os sacrifícios? Os pais levavam as crianças e jogavam na chama. E, pasmem, alguns reis judeus depois continuaram o costume e fizeram isso. Então, isso aqui acontecia antes dos judeus tomarem Canaã, os israelitas, e algum tempo ainda depois continuou acontecendo sacrifícios humanos e principalmente de crianças. Então, o lugar de chama, Tofete. Mas também pode ser traduzido como tambor. Por quê? Na hora do sacrifício tocavam tambores. O som dos tambores abafava os gritos das vítimas que estavam sendo jogadas nas chamas. Então, Tofete era um lugar de cultos pagãos que eram totalmente incompatíveis, tá, com o código judaico, a lei de Moisés e tudo mais. Vamos continuar. Aqui uma linha do tempo, que mais ou menos explica isso. Século 8 antes de Cristo, cananeus e jebuseus habitavam essa região e faziam cultos e sacrifícios humanos. Jeremias 7,31 fala sobre isso. E também se descobriu depois que em Cartago, que adorava Moloque, havia uma região equivalente ao Tofete. Em 735 a.C., um rei judeu, rei Acais, começou a fazer sacrifício. Ele trouxe o filho dele e jogou lá. Está em Crônicas e em Reis. E não foi só ele, não. Quem veio depois, Manassés, continuou e também trouxe o filho para... Deve ter sido aqueles filhos de concubinas, etc., né? Mas havia aqui o sacrifício. De novo, Reis e Crônicas atestam que esses dois reis fizeram sacrifícios a Moloque. É claro que os profetas estavam revoltados com isso. Então, Isaías, em 700 e pouco, um pouco depois de 700, em 700 e 680, ele denunciava essas práticas heréticas. Isaías 30, 33, fala sobre isso. Jeremias deu continuidade. E ele se associou ao rei da época. Ele começou a fazer pregação quando o rei Josias já estava há 13 anos no trono. E este rei resolveu, talvez estado por Jeremias, provavelmente estado por Jeremias, ele resolveu dar um fim nisso. Então, temos aqui citações de Jeremias a essa situação e o trecho em que é dito que o rei Josias fez uma reforma religiosa, acabou com isso e profanou o Tofete. Eu achei interessante a Bíblia diz isso, profanação do Tofete. Isso me lembrou o que fizeram no templo, no segundo templo de Jerusalém, quando construíram lá os gregos, os sucessores dos gregos construíram uma estátua para Zeus dentro do templo de Jerusalém. Lembram disso? Está em contextualização. Olha, vídeos do GEPET da minha cultura. E fizeram sacrifício de porcos a Zeus. Ora, porco era um animal impuro para o judeu. Então, tudo que não podia contaminar o templo, e aquele templo ficou profanado e não podia mais ser usado para atos religiosos. E o rei Josias fez a mesma coisa. Agora, o que ele fez para profanar
uma religião que fazia sacrifício humano de crianças em fogueira, tá? Imagina o que ele ia fazer para conseguir profanar isso. Bom, mas para os judeus eram extremamente rigorosos com as impurezas. Lembrando que, por exemplo, se alguém tocasse o corpo de uma pessoa morta, ficava impura, tinha todo um ritual para se purificar. As mulheres, em seu ciclo, não podiam ser tocadas por ninguém. Se fossem tocadas, quem tocasse elas tinha que se purificar. Então, eles eram extremamente preocupados, zelosos com a questão da pureza. Quando nós olharmos o que Jeremias fala sobre isso, e pensando que ele era contemporâneo, olha o que ele diz. O vale inteiro dos cadáveres e da cinza. Cadáveres e cinza. Olha bolas. Cadáver para os judeus era algo impuro. Provavelmente, quase que certo. Tá? Aí continua falando. Isso aqui há uma unanimidade que, embora ele não tenha falado o nome, é o Tofé. Esse vale inteiro é o Vale do Inom e a parte dos cadáveres é o Tofete, que está aqui de novo o mapa. Tá? Mas observe, e todos os campos, até a torrente de Cedron, olha aqui no Verde Ribeiro, falando torrente de Cedron, Porta dos Cavalos, então ele está aqui, nessa região. Jeremias está falando aqui em 31:40 que Jeová vai chegar o momento que ele vai purificar tudo de novo, tudo será santo. Mas que naquele momento, o que havia nesse vale? Cadáveres e cinzas. Ora, bolas. O que aconteceu foi o seguinte: os judeus passaram a usar esta região como lixão. Imagine que uma cidade, se hoje o lixão é um problema para a cidade, imagina na época, quer dizer, tinha menos lixo, mas tinha menos o que fazer com ele. Traziam o lixão para cá e queimavam. Provavelmente foi o que o rei Josias fez quando ele fez a profanação. Deve ter enchido isso aqui de cadáveres profanos, das pessoas impuras, também não era qualquer um, né? Porque não, só alguns, que eram considerados impuros, que não mereciam, estou falando dos costumes judaicos, não mereciam ser enterrados, rituais de sepultamento. E eram jogados aqui. Animais mortos, lixo em geral, e como o lixo acumulava e fedia, os cadáveres fediam, eles trocavam fogo. E para manter o fogo, eles usavam o quê? Enxofre. Jogavam pedra de enxofre lá. Então aquele fogo perpetuava ali. Logo, esta região do Tofete era uma região onde havia lixo, corpos mortos, fogo, que em princípio eles queriam manter aceso para consumir o lixo, esses corpos. Aí vem uma pergunta. Se esses cadáveres e as carcaças de animais não caíssem onde tivesse uma chama, o que acontecia com ela? Iam ser consumidas pelos vermes. Então, nós temos fogo que não se apaga e verme. Justamente, podem abrir lá o YouTube e olhar aquele vídeo que fala, na parte que fala sobre o Santo Agostinho, que lá diz que a essência do que está na Bíblia sobre o inferno, naquela época, eu não tinha essa noção que eu aprendi graças ao seu Camilo. Então, naquela época, nós temos dito só que o inferno lá falava apenas em chamas eternas e vermes que consumiam um corpo que não morria nunca. Então, aqui nós estamos vendo a origem disso. Chama alimentada por enxofre, queimando o lixo, e vermes dos cadáveres que não foram incinerados. E claro que esse tipo de uso do solo tornava a região impura, segundo a lei de Moisés. Então, isso aqui é um lugar impuro. Referências, Jeremias, aqui tem um rabino, David Kimi, que no século XIII defendeu essas ideias, mas a essência é essa: Jerusalém mais à frente, no Tofé, num vale, no leste do vale, onde tinha o lixão e desova de corpos mortos, de homens e de animais, homens impuros. Muito bem. Agora, temos que agradecer aqui ao senhor Camilo, que agora dá para entender por que o Tofé está associado com fogo e vermes. Era um lugar repugnante, ofensivo à pureza ritual judaica. Estava onde? No Vale do Rinom.
Vamos entrar agora na origem das palavras. Vamos aprofundar isso. Vale, em hebraico, era o Gei, que virou G, Reguê. Rinom é um nome próprio. É um nome próprio, não judaico, anterior, do tempo dos cananeus. Então, o que se entende é o seguinte, que aquela região do Vale do Rinom era uma região de propriedade da família Rinom, que também é traduzido como Vale dos Filhos de Rinom. Então, o Vale dos Filhos de Rinom, aqui ele, tinha uma região chamada Tofete, onde se praticavam sacrifícios ao deus Moloque. E depois os judeus, os israelenses, perpetuaram um pouco isso, até que no tempo de Josias se acabou com isso de vez e o lugar foi profanado, ou seja, foi tornado impuro. E aí o fogo era mantido. Muito bem. No hebraico, então, como é que ficou? Ficou Vale, Gei, e Rinom, o nome dessa família. Gei, Rinom, em hebraico. Em aramaico, que é o que se falava na época de Jesus, Gei e Rinom. E daí? E daí, aqui é que é a chave. E daí que as escrituras não foram escritas em aramaico. Pelo menos, não. Talvez Mateus, talvez apontamentos de Mateus, mas que estão perdidos. Os textos mais antigos dos evangelhos, dos 4 evangelhos, dos Atos dos Apóstolos, estão em grego. E aí, o que nós vimos? Cadê ela aqui? Cadê? Meu Deus. Estou procurando isso porque eu me confundo com um nome. Da outra vez eu falei errado. Bom, deixa para lá. E daí que a não é Septuagésima, Septuátima. Bom, esqueci o nome. Não importa. A primeiro texto escrito em grego foi escrito por 72 sábios judeus na Alexandria. Também já falamos sobre isso. E não tinha uma tradução para Geena, ou Geinan, ou Geinon. Não tinha uma tradução, porque Inon era um nome próprio. Então, o que eles fizeram? Eles não traduziram para o grego, eles fizeram uma transliteração, isso é importante. A transliteração é quando você pega o som da palavra em aramaico e procura as letras gregas que têm um som semelhante. Para quem manja grego, está aqui, são essas letras aqui. E ficou, no nosso alfabeto, ficou Gehenna. Então, o evangelho, escrito em grego, usa a palavra Gehenna. Agora chegamos no Gehenna. O Gehenna fica no Tofete, que está no Vale do Rinom, ao sul de Moisés, ao sul de Jerusalém. Está aqui o endereço, nem é do inferno, é do Gehenna, que é o Vale do Rinom, no ponto Tofete. Só que a maioria das nossas Bíblias traduzem Gehenna como inferno. Está errado. Em princípio, está errado. Claro, você pode sempre rebatizar, mas vamos ver mais à frente o que é o inferno de verdade na época. Nós estamos falando da época. Mas, na essência, é uma região do fogo que nunca se apaga. E isso foi citado por Jesus. Então, quando Jesus quer dizer, você não vai para o céu, você vai para onde? Vai lá para o chão, vai para o Gehenna. Vai para a região fedorenta, impura, do fogo que nunca se apaga, do fedor de a carne putrefata e de enxofre. Enxofre. Esse enxofre aí, para mim, também bem simbólico. E isso aqui ganhou importância. Aqui o desenho já mostra as chamas já mais intensas para mostrar que está se aproximando do conceito do inferno. As Bíblias traduzem as 7 vezes Jesus falou do Gehenna como inferno. Nem todas. Nem todas. Não, resumindo, aquela região de Tofé, onde haviam sacrifícios a Baal, a Moloque, se tornou um símbolo do juízo final, da impureza extrema, da separação de Deus. Cara, é o oposto a Deus. Moloque era o oposto a Deus, era o equivalente, talvez, a um diabo na época, talvez.
E, com o passar do tempo, rabinos e escritores cristãos começaram a usar Guerrena como metáfora do inferno, associando Guerrena ao Tofé e o fogo eterno. Como é que as coisas vão passando e vão mudando e vão ganhando novas acepções. Metáfora do inferno. Aqui são as 7 vezes que estão no Evangelho de Mateus e quando tem o outro, Lucas e Marcos, que ele fala sobre o Guerrena. Guerrena. Não inferno. Tirei de uma Bíblia que não dá para procurar, tem uma tradução internacional nova aí que tenta ser mais fidedigna e usa a palavra Guerrena. Algumas usam a palavra Guerrena. Destaque aqui para Mateus, por exemplo, o que Jesus falava sobre o Guerrena. Quando ele fala sobre o escândalo, é melhor você entrar na vida só com apenas um olho do que você ter os dois e ser lançado na guiena de fogo. Sim, é o que a turma via lá, guiena de fogo. Vai lá, dá uma olhada aí, sobe aí na muralha, olha para lá, tá vendo lá o fogo? É o guiena de fogo. Você vai ser lançado lá. É uma forma simbólica, metafórica, dele explicar uma oposição a algo muito bom. Um destaque para Marcos, porque em Marcos, quando ele fala da mesma coisa, ele tem aqui 3 trechos em Marcos que parece nitidamente alguma adulteração, ou pelo menos uma inserção. Está entre aspas, algumas Bíblias estão em sotaque. O mesmo trecho equivalente, seres lançados no Guerrena, e aí colocaram aqui, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Aí ele repete de novo, 43, 46 e 48, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Isso é uma visão que veio depois. Isso aqui provavelmente é uma inserção que está em Marcos. O Guerrena é um local onde o seu verme não morre, aí já estamos chegando no inferno, e o fogo não se apaga. Esta é a visão do inferno cristão. Fogo eterno e o verme que não morre e está sempre corroendo os corpos que não morrem também. Eu tenho que acabar, que o tempo acabou. Só fechando aqui o raciocínio. Então, se Guerrena é o vale de Rinom, de onde que saiu a palavra inferno? E por que passaram a usar? Simples. Tá aqui de novo, o seu Camilo veio ajudar. Ele foi procurar, cadê o inferno? Aí ele pensou, ora bola, se o céu está lá em cima, e se o inferno é oposição ao céu, aonde é que o inferno está? Aqui embaixo. E, de fato, no latim, existe a palavra infernos, ou infernum, que é derivado de uma outra, ínferos, que significa aquilo que está abaixo, que é inferior, que está subterrâneo, que está lá embaixo. Então, tem uma palavra no latim, ínferos, de onde se derivou a palavra infernos, que significa o que está aqui embaixo, aqui, ó. E já em Roma, quando ele colocava no plural, todos aqueles que estão embaixo, eles estavam falando dos mortos. Inferi, o plural é inferi. Então, quando eles falavam dos mortos, que estavam no mundo subterrâneo, que para eles era Hades, eles não falavam em inferno, eles falavam em Hades. Nós já vimos o Hades, já estudamos o Hades. É a morada das almas depois da morte, que estão onde? Lá embaixo, no submundo, no mundo subterrâneo. No ínferi, de onde saiu infernos. Inferno. Quando a Bíblia foi traduzida do grego, quando a Bíblia foi montada, na verdade, né, e foi escrita em latim, veio a palavra inferno no lugar de Guerrena. Eu não falei nada até agora do Seol. Entre os judeus, na língua hebraica, havia um nome, Seol. Eles acreditavam que as pessoas mortas iam para um lugar que não era de castigo, não era de espera. Você morreu, você vai para o Seol. Lá você fica esperando o que vai acontecer contigo. Tá? Era o primeiro destino após a morte. Todo mundo vai para o Seol, bom, o mal, etc. Fica ali esperando alguma coisa. Não era muito bem definido isso. Os gregos tinham o Hades. O Hades, sim, era o mundo dos mortos. Aqui, ó, Septuaginta. Tem que decorar. Septuaginta foi a primeira Bíblia grega. Primeira Bíblia, de fato, consolidada, e foi em grego.
E claro que quando o grego traduz a Bíblia e encontra a palavra Seol, o que ele faz? Hades. Então, quando a Bíblia vai para o grego, a Septuaginta, a palavra Seol desaparece e entra a palavra Hades. Isso vai ganhando novos conceitos. Ainda é um lugar temporário. Qual é o uso bíblico dela? Aqui é o uso bíblico. É um lugar temporário antes do juízo final. Fica lá esperando o juízo final. Mas, com o passar do tempo, o cristianismo começou a fazer um paralelo com o conceito do inferno de outras coisas que vieram depois. Então, Hades passou a ser também pensado no inferno. Mas, para os gregos, Hades não era inferno. O inferno tinha o lado bom e o lado ruim. Os Campos Elíseos e o Tártaro. Nós já também falamos sobre o Tártaro. Se quiser falar em inferno em grego, tem que falar em Tártaro. Mas o Seol era o lugar de transição, de espera. O Hades era o submundo em geral. A Bíblia, em grego, trocou Seol por Hades. Aí vem o conceito do Geena, que nós já explicamos todo ele. Então, no Novo Testamento, quando Jesus fala, ele não usa nem Seol. Aliás, ele usa. Tem 2 trechos onde está escrita a palavra Hades. Mas não é possível que ele tenha falado Hades. Ele não falava grego, porque ele não escrevia em grego, não usava grego. Ele provavelmente usou em 2 pontos, lá de Lucas, se eu não me engano, Seol, que era uma coisa mais do tipo, você está lá esperando, você vai para o Seol, só que ele falou em Hades. Ele usa como uma metáfora da condenação final, daqueles que não vão para o céu. Você não vai para o céu, então você vai para o Geena. Olha para lá como é que é aquilo. E com o tempo, passou aquele fogo que não se apagava, era o destino dos ímpios, era o castigo eterno. Aí vem a eternidade das penas. Então, quando a gente junta esse histórico aqui, esse passar de conceitos, isso tudo levou para o inferno. Latim, lugares inferiores, mas o conceito inicial na língua latina, se falasse em ínferos, era o que está embaixo, ou se for no plural, ínfere, eram os mortos. Na Vulgata aqui, já aparece a palavra inferno. Antes, não. E na Idade Média, daí para frente, passou a ser um lugar de tormento eterno para todos os condenados. Vai para o inferno.